Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Marcelo, trazendo para vocês aí mais um vídeo tutorial, perfeito? Hoje a gente vai estar comentando aí sobre memória RAM, né? Tirar algumas dúvidas aí referente a esse hardware, né? Importante para o funcionamento da nossa máquina, perfeito? Pessoal, vou estar deixando para vocês aí o nome, né, do aplicativo aí que eu vou estar mostrando, falando no vídeo, é o Spacer, beleza? É um software muito bacana, né, que eu utilizo já há um tempo para fazer ali o monitoramento, né, de hardware, né, que seja a questão de temperatura, modelo de placas e informações em geral da nossa máquina aí, perfeito? Vocês podem estar baixando o programa aí, instalando, assim que vocês abrirem, vocês vão se deparar com esta tela aí, perfeito? Essa tela contém algumas informações bem importantes, tá, pessoal? Aqui a gente pode já acompanhar o modelo do nosso processador, né, sistema operacional, qual que é a versão que a gente está utilizando aí no momento, modelo do processador, a temperatura dele, o número de memória RAM que a gente tá, a geração, no caso, se ela é DDR2, 2, 3, 4 ou 5, tá? A gente tem essa informação também, é importante, tá? E aí, pessoal, a gente tem também o modelo da nossa placa-mãe, que é uma das coisas também muito importante referente à memória RAM, tá, pessoal? A gente tem aqui também informações sobre a nossa placa gráfica, tá? Sobre as telas que a gente tem. Então, assim, é um software bem bacana, tá? Para a gente estar fazendo o monitoramento mesmo da nossa máquina, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Quando a gente fala memória RAM, a gente não pode deixar também nem esquecer da placa-mãe. Uma coisa muito importante, tá? Aqui, a gente clicando na placa-mãe, na lateral esquerda aqui, a gente dando clique, vai trazer para a gente aqui o modelo placa-mãe, tá? Traz para a gente o modelo dessa placa-mãe. Então, o que a gente vai fazer tendo já esse modelo aí? Pega o nome do modelo, tá? Joga no Google, feito. Vou colocar aqui, ó. Pegar o modelo, vai lá no Google, modelo dessa placa-mãe, ó. E aqui ele já trouxe pra gente, ó, primeiro site aqui da fabricante, ó, modelo, tá? E aqui as características. Então, se a gente vem aqui no modelo, tá? Dessa placa-mãe, ele vai trazer pra gente algumas informações já de cara aqui, tá? Rolando um pouco mais para baixo, ó, informações. Vou me aprofundar em informações, já vai lá direto na memória, mas assim, só estou mostrando para vocês que tem várias informações aí, tá? Da placa-mãe. E aqui, ó, ele já fala pra gente, tá vendo? Porte memória DDR4, tá? Uma frequência de 4.133 MHz, tá? Então, assim, aqui a gente já tem essa informação. Vou colocar um pouquinho para baixo, vai ter essa descrição mais detalhada aqui. Ali no rodapé também, mas não ficou. Bom, então aqui, ó, a gente vai vir aqui na aba de memória, tá? Memória, e aqui ele já traz para a gente algumas informações, tá? O modelo DDR4, tá? Modelo, uma geração mais nova, tá? A última seria a DDR5, a 4 já é uma geração antecedente, né? Mas também é uma geração bem atual aí, tá? Memória suportada, tá? Memória suportada, 128 GB, feito? Aqui, outra informação, 4 vezes, tá? 4 vezes DDR4. Então, esse 4 vezes ele quer dizer o quê? Que ela tem 4 slots, tá? Para a memória DDR4. Então, a gente pode colocar aí até 128 GB. Então, a gente poderia colocar 4 pentes de 32 GB para totalizar essa memória aí, tá? Para ser sincero para vocês, hoje, dia, uma máquina aí com 32 GB de memória, você já consegue trabalhar com praticamente tudo. Em alguns casos, para quem trabalha com 3D, softwares mais específicos, aí sim, 64 GB, ok. 128 GB, absurdamente, a gente talvez não usaria, tá? Assim, casos específicos,
para alguns tipos de trabalho, tá, pessoal? Então, assim, aqui a gente já coletou essa informação também que é bem importante, tá? Número de slots, tá? Geração da nossa memória e a quantidade de memória suportada. Então, a gente tendo essas informações, a gente já vai para o segundo passo, tá? Que é a frequência, tá? Aqui, ó, ele fala para a gente que ele tem suporte a DDR4 e aqui ele fala para a gente as frequências, tá vendo? Ó, 4.000, 3.000, 3.800 frequências, tá, pessoal? Que a memória trabalha, tá? Então, assim, o que a gente vai fazer na hora da compra? A gente vai olhar o modelo, tá? Quantidade de memória e frequência. E pode ser que seja compatível. Então, pode ser que você compre a memória que não vá funcionar na sua máquina. Tá? Vamos colocar aqui, ó, DR4. Vou colocar aqui 2 GB. Vamos entrar aqui no site. Tá, o mesmo, tá? Que seria o primeiro aqui pra gente. E aqui, ó, ele mostra pra gente o seguinte. Ele já traz aqui pra gente a informação que essa memória tem 3.100 MHz. Então, aqui, visivelmente, é ok, porque lá no site da fabricante fala pra gente que ela trabalha, tá vendo? 3.100. Então, assim, é uma memória que a gente vê que já vai funcionar, que vai ser compatível com a máquina, tá? Aqui, mas e aqui a gente tem memória de 4.200 MHz, tá? Então aqui, ó, a gente tem a informação que a placa ela suporta essa memória também de até 4.200 MHz, tá? Então, memória também, memória que funcionaria, tá? Então agora eu vou trazer para vocês aqui, ó, uma outra modelo, é uma geração mais nova, não é a geração da nossa placa, tá? Beleza? Mas só para vocês entenderem. Então, este aqui, ó, é um modelo 16, é DDR5, tá, pessoal? Ela tem 5.200 MHz. Então, se fosse o caso, é uma memória DDR4, não é. A memória DDR4 ela trabalha tendo 4.200, tá? O máximo dela aí. Mas vamos supor que você vai comprar uma placa-mãe lá e você tá vendo que ela trabalha até 4.200. Então, se você o limite da placa, porque tem placa-mãe que são de entradas, tá? Tem placa-mãe de entrada, tem placa-mãe intermediária, tem a placa-mãe top de linha, high-end que a gente costuma dizer aí, tá? Então, você pega aí uma placa-mãe de entrada, talvez ela não vá suportar já de imediato uma memória com frequência tão alta, tá? Aí, memórias aqui, 6.000 MHz, tá vendo? 5.200, 4.800. Então, assim, pode ser que você vai pegar uma placa-mãe que ela vai trabalhar ali, por exemplo, até 5.600 MHz. Então, ela já não suporta uma memória DDR5 6.000 MHz. Então, assim, tem essas especificações que a gente deve ficar bem atento, tá? Numa aquisição aí de uma memória, tá? Então, pessoal, feito isso, a gente já consegue comprar uma memória para a nossa máquina aí, beleza? Só que aí vamos voltar no softwarezinho lá que eu tava. Isso. O que acontece? Às vezes você vai chegar aqui, ele vai te dar um modelo, aí você vai jogar o modelo no Google, às vezes não vai encontrar este modelo específico, tá? Pode acontecer, inclusive recente mesmo peguei uma máquina que é um modelo bem antigo, joga ali o modelo, ele já você nem consegue informações assim, características, especificações mesmo dessa placa assim, certinho, tá? São informações bem duvidosas. Então, fazer, eu venho aqui em não, olha RAM. Por quê? Aqui ele já me dá algumas informações também bem importantes referente a essa máquina, tá? Por quê? Aqui ele já me fala ó, o total de slots que eu tenho, 4 slots, tá? Então, por exemplo, eu tenho lá uma máquina que ela tá com 4 GB de memória. E aí eu quero colocar um pente de 8, tá? Aí para fazer um 4 eu vou colocar 8 GB, então assim, vai ter um dobro de memória. Teria um ganho de performance bacana, melhor. Mas aí, por exemplo, a minha placa-mãe ela tá com um
slot lá que não suporta, tá? Esses 8 GB. E suportaria ali talvez um pente de 2 GB e um pente de 4, ou talvez ela suportaria só o máximo os 4 GB, tá? Então assim, a gente consegue ter estas informações mais fácil, tá? Porque, por exemplo, aqui, ó, aqui se eu tenho uma placa-mãe 4 slots, essa placa-mãe no mínimo aí, ela vai no máximo, aliás, né? Aliás, no mínimo mesmo, pessoal, que ela vai suportar, seria aí, vamos colocar 32, aliás, 32 GB, tá? Por ela ter 4 slots, então a gente já consegue identificar mais facilmente. Vamos colocar aí que eu teria 2 slots, tá? 2 slots, eu também teria ali a possibilidade de ter talvez uma máxima de 32 GB, tá? Falando assim, casos de notebook, tá? A gente teria ali a possibilidade de colocar ali no máximo 32 GB, tá? Em alguns casos. Então assim, a não ser gerações mais novas, tá, pessoal? Gerações, o pessoal costuma ter, vamos colocar 1 ano, 2 anos, até 3 anos de uso, teria essa possibilidade de gerações bem novas mesmo, modelos de notebook, por exemplo, mais high-end, caso assim para trabalho e tal, por exemplo, Citrus, né? É, Dell, assim, notebooks da Dell, que gerações mais recentes, a gente teria ali a possibilidade de ter até 64 GB de memória RAM, tá? Dois slots aí de 32 GB, tá? Mas aí a gente já começa a fazer opções, tá? Então assim, você pegar lá um notebook, você vai olhar ali o modelo dele, jogar na internet, ver mais ou menos o ano de fabricação. Assim, quando você não consegue, igual eu falei, uma informação precisa do modelo de placa, né? Então a gente já começa a eliminar, tá? Alguns fatores. Então assim, vamos colocar aí que uma máxima, um pouco mais antigo, 2 slots, tá? Ele teria ali uma máxima talvez de 8 GB. Então assim, a gente consegue ter essas eliminações, tá? E aqui, por exemplo, a gente também tem informação, ó, por exemplo, de slots usados, tá? Então eu tenho 4 slots, estou usando 3, tá? No total, está me gerando aí 48 GB aí de memória. Perfeito? Então assim, pessoal, as informações agora seriam essas, só para comentar para você. Bem, quando você abre o gerenciador de tarefas aí, você vem aqui, você também tem aqui quantitativo de memória, né? E aqui a gente tem 48 de memória, tá? E aqui embaixo ele fala para a gente a frequência que essa memória está trabalhando, perfeito? Então vamos colocar aí, tenho os 48 GB, né, trabalhando em 2.400 MHz por segundo, tá? E aqui também a gente tem a informação de slots usados, tá? Por exemplo, a gente está usando 3 slots de 4, tá? Então assim, a gente tem muita informação, pode ir verificando antes de realizar uma, tá? Então, por exemplo, se eu estou trabalhando em 400 MHz, tem memória aqui de as memórias que eu tenho, tá? Trabalhando em 2.400 MHz, tá? Então, o que eu posso fazer para uma memória que seja compatível Hertz também, tá? Esse é o memória, que é o caso que aconteceu aqui. Eu tenho uma memória de 3200. Eu tenho, aliás, eu tenho memórias de 3200, mas eu tenho uma memória dessa aqui que ela é de 2400. Então ele vai trabalhar na frequência mais baixa. Aí porque que acontece? O mais baixo não consegue trabalhar na frequência mais alta, mas o mais alto consegue trabalhar na frequência mais baixa. Então, quando você pega o modelo inferior, ele vai diminuir o desempenho para o modelo inferior, tá? Então, pessoal, a gente tem que se atentar a essas informações, tá? Então, qualquer dúvida que vocês ficarem em relação a alguma informação que foi passada, eu espero que vocês comentem embaixo, gente. E até um próximo vídeo, pessoal.